ela está com problema de saúde, eu substituí, e eu ficaria com a próxima, que começa amanhã, que é a de linguagem audiovisual. Mas, só para contar aí para vocês, não sei se eu já estive com vocês em outro momento, né, falar um pouquinho, me apresentar. Eu sou da área da comunicação, eu sou jornalista, e também, antes do jornalismo, eu fiz letras, né, português. E depois segui estudando essa área de comunicação, ciências da linguagem, fiz mestrado e doutorado em ciências da comunicação, pós-doutorado. Então, essa parte que a gente está trabalhando, assim, é um assunto assim que eu transito, né, há muito tempo, e para mim foi um desafio, porque a disciplina é uma disciplina só de 30 horas, e geralmente quando a gente vai falar de linguagem verbal, existem cursos anuais, com mais de 120 horas, né, para tratar sobre isso, então eu tive que dar uma pincelada, né, para que a gente consiga trazer para a realidade do designer educacional, mas o que eu queria dizer, nossa, é que assim, vocês sabem, né, essa questão da linguagem, quando a gente imagina, a gente tem ali uma rota, né, que é dada ali pelo elemento da disciplina, pelo PPC do curso, né, mas a gente tem que fazer algumas escolhas, né, mas em nenhum momento que eu pensei na disciplina, em todos os cenários possíveis, eu imaginei que seria tão bom como tem sido. Eu fiquei muito feliz com vocês, sabe, assim, com o resultado, assim, com vocês terem entrado nas atividades, com as partilhas. Falei, gente, olha, faz tempo que eu também trabalho com essa questão da modalidade online, mas eu senti muita vontade de ter uma aula presencial com vocês, para estar ali pertinho, para a gente rir junto ao mesmo tempo, sabe? De trocar. Eu fiquei muito entusiasmada assim com as trocas, e, nossa, e cada um que vem, que contribui, é muito legal. Eu queria falar assim que a gente faz muita coisa na vida, né? E às vezes a gente esquece assim, né? Sabe, tá atribulado, tá, mas assim, vocês me deram uma injeção de ânimo, sabe? De fazer, de gostar de fazer. Eu falei assim, eu sou muito espiritualista, né? E de vez em quando eu acho que Deus, o universo, fala assim, ó, não desanima não, olha aqui, ó. E vocês, eu acho que tiveram esse significado nesse momento, né, de reacender a minha chaminha estava ali, estava fraquinha, a minha fogueirinha, aí, ó, então, estou muito feliz de estar trabalhando com vocês, com os resultados. Eu senti particularmente que parte da turma estava com um pouco de dificuldade de seguir as atividades. Aí eu comentei, né, com a professora Gisele, né, professor Leandro, professora Paula também, né, vice-coordenadora, eu falei assim, olha, vamos ver se com essa semana do feriado dá para dar um gás, né? E realmente deu. Muitos fizeram a atividade, né? E a gente está indo, amanhã a gente abre a última semana, que é um arremate assim desses assuntos que a gente veio trazendo. E vou começar só falando de linguagem verbal, porque tudo que a gente faz é linguagem, e eu percebi que vocês já sacaram antes da última semana. Na primeira semana, vocês já estavam ali, né, falando, olha, eu percebi isso, percebi aquilo, com muita riqueza. E o intuito dessa disciplina está nessa AUC, é uma camada que eu chamo de sensibilização. Os cursantes das turmas anteriores não tiveram esse momento que vocês estão tendo. Então, para a gente também, esse retorno, o feedback que vocês puderem dar também vai ser muito rico, porque a gente percebeu a necessidade e entendeu que talvez fosse um caminho, né,
já tentar abordar esses temas com vocês, né? Dessa parte aí de linguagem verbal, é claro que eu quero ouvir vocês, né? Mas eu acho que foi uma escolha certa, sabe? Porque eu percebo até na forma que vocês perceberam, até assim, a adequação da linguagem em certos momentos, né? Com que público. Desculpa, eu ainda não decorei o nome de vocês. Mas, assim, teve uma pessoa que falou assim: olha, eu, no corporativo, eu usei um termo que era mais, que eu costumava usar mais com os meus amigos, e eu não fui bem entendida. Até o termo foi. A zona, ela estava se referindo que determinada seção do trabalho dela estava melhor organizado. Aí ela falou assim: a zona agora está organizada. E ela percebeu que o chefe ficou assim, olhou com um olhar estranho, porque ele entendeu que zona seria assim, a zona estava bagunçada e ela estava se referindo como zona o setor, né? Então, assim, são detalhes, né, mas que dizem respeito, né, à forma com que a gente entende o mundo, e depois, né, que há um mal-entendido, a gente leva mais tempo para esclarecer, né, do que o tempo que a gente levou para falar da primeira vez. E, assim, estou muito feliz mesmo, eu gosto disso, né, dessas particularidades da linguagem, é o tema que eu escolhi, né, para estudar durante a minha vida toda acadêmica, né? Mas assim, estou feliz que vocês estão assim. Eu sinto que a gente está na mesma página. Era isso que eu queria agradecer por vocês estarem participando, e aí eu estou aberta, o que vocês precisarem, quiserem trocar de experiência, aí eu estou muito aberta aí com vocês. Obrigada. Quer falar de autoria, Leandro? Oi, boa noite. Eu não sei se a Paula quer falar. Quer falar primeiro, Paula? Acho que eu vou falar. Porque posso falar, Lê? Ai, desculpa, gente, eu ainda estou. Eu andei. Esse semestre eu andei bem doentinha. Ontem também, né? A gente estava. A Edna até foi me acompanhar no hospital, né, Edna? Eu agradeço. Isso que é amiga, a gente está, né? Mas assim, estamos aqui. A gente, por isso que eu tenho algumas falhas aí no semestre que eu ainda vou corrigir, tá, gente? Ainda tenho mais uma disciplina que eu preciso recuperar com vocês. Bom, só falando de autoria, né? O que acontece agora nessas disciplinas? A gente tem, vocês estão tendo de linguagem visual e de linguagem verbal, e depois agora de audiovisual, né? E em autoria, a gente tenta juntar tudo, tá? Então, a autoria é entender o que o design educacional faz como autor, né? Porque muitas vezes ele não é o autor do conteúdo, né? Então, normalmente tem um conteudista, alguém que é especialista na área, e ele vai traduzir aquilo, né? Vai em algum produto, né, que combine essas linguagens. Então, isso que a gente está trabalhando no começo da autoria é pensar o que o design educacional faz como autor, né? Então, ele tem muitas vezes que pensar naquele conteúdo e traduzir aquilo numa linguagem, dessas matrizes de linguagem, né? Então, a gente está partindo de uma ideia, né, que esses produtos eles têm uma combinação de linguagem verbal, linguagem visual e também do sonoro, e combinando isso surge audiovisual, surge a hipermediática, né, que é agora que a gente vai, a multimodal, né, a gente fala agora multimodal, que são, né, várias possibilidades, e como é que o design educacional faz essa combinação, né? Então, o segredo aí é isso. Como é que a gente escolhe?
Como é que às vezes a gente pega um texto, às vezes de um professor mais acadêmico, que é um texto muito, né, achatado, muito linear, e a gente exporta as camadas e faz aquilo uma linguagem um pouco mais dialogada, né? Ou ao mesmo tempo, eu costumo falar, como é que você escreve em camadas, né? E põe elementos visuais, audiovisuais, animações, como é que você pensa nisso, né? Como é que você cria essa hipertextualidade, essa multimodalidade, que é o que a gente vai ver a partir de agora, né? Mesmo. E aí você vai ter que olhar a complexidade do que você quer trazer, né? Então, por isso que a gente pediu para vocês analisarem, né, a partir das matrizes. É algo difícil que a gente pediu para vocês essa semana, né? Mas é interessante de você olhar qual que é a matriz que está predominando, ou qual é o que ele é mais é algo mais verbal, mais visual, como é que você combina as coisas, né? Então, isso é bem importante, e isso é uma coisa do trabalho do design educacional, é muito importante. Hoje em dia, a gente tem um predomínio do audiovisual. Antigamente, o design educacional, a gente trabalhava muito, muito com texto, muito, né? A gente fazia muito texto, fazia muito. E aí a gente tinha que tornar o texto mais interativo, no sentido de o texto ser mais dialogado, né? A gente fez muito isso, quem for design, né, Gisele? A gente pegava o texto, como é que a gente pode transformar aquele texto que é muito. E a gente tinha desde um texto meio didático, porque às vezes o texto didático era aquele texto muito explicativo, né? Que é um texto assim, que a pessoa explica o conceito, mas você tem que dizer de onde veio aquele conceito, né? Tem que dar ilustração, tem que dar contexto, né? Então a gente tem toda essa questão de como é que a gente aproxima aquele texto, né? Que às vezes é muito ou acadêmico demais, ou ele é fechado demais numa certa linguagem, né? De uma forma que a pessoa tiver como se estivesse conversando com ela, né? Então a gente tem essa questão do texto que o pessoal fala dialógico. Eu não gosto de falar dialógico porque dialógico é uma coisa mais freiriana, até pode ser, mas é um texto mais dialogado, né? Que o texto parece estar conversando com você. Então você põe algumas perguntas retóricas. Você já pensou nisso? Como é que é no seu contexto? E o texto vai conversando com você. Então essas estratégias são muito interessantes do design educacional e é algo que a gente faz muito, né? Pelo menos era muito demandado. Hoje, o audiovisual tem sido demandado demais também, né? Isso que vocês. Então, nas disciplinas de autoria, né, agora, esse primeiro momento foi vocês analisarem que tipo de autoria o design educacional tem, né? Vocês pensarem pensarem nessas matrizes. E agora a gente vai combinar elas com alguns softwares educacionais, né, alguns softwares de autoria para montar isso. Então, seria isso que a gente está aprendendo, aí vai aprender nessa disciplina. Diga, Gisele. Não, não aguentei aqui, pedi para falar. Paulo, eu sempre pensei nisso, trabalhar esses elementos no texto, tal, pensar elementos diferentes, camadas, como você fala, como uma forma da gente permitir com que os estudantes consigam interagir melhor com esse texto. E, na verdade, interagir com o professor por meio do texto, né? Então, acho que o designer educacional, ele tem esse desafio. No momento que o estudante, de repente, não tem a oportunidade de ter contato direto com o autor daquele texto, o designer pensa em como promover esse contato por meio
de alguns elementos, né? Elementos textuais, gráficos, aí a gente tem uma diversidade de elementos. E uma coisa que eu fiz também como designer educacional, eu acho que é legal vocês pensarem nisso, ao longo, né, desse semestre, das disciplinas, pensar em como orientar o professor, porque muitas vezes quando a gente começava um curso, a gente já definia alguns modelos ou de texto, ou de recurso, então a gente sabia o que a gente esperava de um texto. Então, a gente não pedia para o professor escrever um texto cru, né? E a partir disso, a equipe de designer educacional, designer instrucional, a gente chamava na época, começava a trabalhar. A gente já pedia para o professor, no texto dele, indicar alguns elementos. Então, indicar o que era uma informação básica, o que era uma informação complementar, que a gente poderia colocar num box de saiba mais, por exemplo, ou aprenda mais, ou veja também, né? Então, a gente pensava fazer esse planejamento, isso também é legal, isso tem a ver com gestão. A gente pensar nas etapas, no processo aí, e fazer o planejamento do que a gente espera de um recurso, quais são as etapas para a construção desse recurso, e já fazer encomenda para os autores para que ele entregue, né, dê a dica para a equipe de designer como que a gente deve trabalhar aquele texto, até também pensando não uma padronização, porque padronização é muito chato, mas pensando em dar uma unidade, né, em criar uma estrutura de texto que passe a unidade, né, que passe essa percepção de unidade de um curso ou de uma disciplina. Então, a gente faz também o contrário, não só pega o texto pronto e trabalha, mas a gente pensa em qual seria a estrutura, isso antes do texto estar na nossa mão. Qual seria a estrutura desse texto, desse recurso, que eu quero que chegue lá para o meu aluno, justamente para eu pensar em como eu vou orientar o grupo de autores, né? Então, tem esse outro lado da moeda também. Paula fez aqui eu voltar a pensar em o que eu fazia, como que eu trabalhava 20 anos atrás, né? Daí vieram essas contribuições. Desculpa, gente, acabei... Não, nossa, 20 anos, né? A gente está... Eu trabalho quase 30, nossa, é muito tempo. A gente é muito velhinha, hein? Só o Leandro que é novinho aqui, né? O resto, tudo... A Gi também, né? Eu e a Edna já somos mais da velha, né, Edna? Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho que, assim, a gente... né, como... eu acho que a gente vai agora trabalhar um pouco, né, nessa questão de como é que a gente constrói constrói interações, né? A Gisele falou para vocês, a gente se preocupa como fazer o aluno interagir com o texto, com o vídeo, né, com o material, né? Porque o segredo, eu gosto de uma definição que o Romero Tori é um autor, um amigo, acaba sendo um amigo meu também, a gente escreveu coisas juntos, é um professor da USP, que agora recentemente se aposentou, e ele trabalha muito com tecnologias e educação e tal, e ele tem um livro que chama Educação Sem Distâncias, né? E nesse livro ele fala uma coisa que é interessante, que ele compara, sempre tem essa discussão o que é interação e o que é interatividade, né? E aí tem vários autores, também tem vários autores que falam dessa, mas eu gosto muito da definição do Romero, que ele compara interação e atividade com radiação e radioatividade, acho muito legal, que ele fala que que é a radioatividade? É a potência. Então, um material é radioativo quando ele pode, né? Então, por exemplo, aquele material é radioativo quando ele pode liberar radiação, né? E aí liberar. Então, assim, a radioatividade é a potência, né? A radiação é a energia, né?
E a mesma coisa, eu acho que a interação e a interatividade. Quando a gente constrói a interatividade, a gente constrói um potencial da pessoa interagir, mas só vai ter interação se realmente acontecer, né? Então, por exemplo, eu crio material com então eu crio um texto que tem uma potência maior das pessoas conversarem com ele, mas só se as pessoas realmente interagirem, né? Então, seria isso. Então, a gente cria... Então, o design educacional, ele cria essas potências, né? Então, ele vai criar um texto mais dialógico para as pessoas conversarem mais. Ele vai criar algumas questões, algumas coisas para chamar atenção, algumas coisas para contextualizar, tudo isso para ampliar a possibilidade de interação, né? E a gente tem alguns níveis de interação também. A pessoa pode porque a gente tem aquela ideia de um material interativo, aquilo que você clica, e não necessariamente, tá? Aquilo que te faz pensar, aquilo que te faz criar imagens mentais, aquilo que te faz, te conecta com o teu emocional, isso é interação. E muitas vezes é muito mais potente, né, aquilo que te faz imaginar, né, o que te faz pensar em outra solução. Isso é muito mais potente do que às vezes você clicar, que às vezes você clica de uma forma muito mecânica, né? Então você tem que aos poucos convidar a pessoa à própria autoria, né? A gente falou, quando a gente está falando de autoria, né? A gente tem essa de convidar o aluno a fazer a autoria, né? Lembra aquele diagrama que eu passei para vocês? Então, como é que a gente convida esse aluno a participar mais, a estar mais presente, né? Então, isso é importante para o design educacional, e às vezes não é só consumir, é isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes os materiais são feitos... por isso que a educação é um pouco diferente. Eu não quero material só que a pessoa consuma, eu quero um material que a pessoa aprenda, se ela se transforme, né? Então, aí tem um passo a mais, porque normalmente a gente fala muito em engajamento, né? Então, hoje em dia, né, por causa da rede social, uma coisa mais rápida, mas que engaja, e o aluno precisa prestar atenção, tal. Mas engajamento é diferente de aprendizado, né? E às vezes uma coisa que chama, uma coisa não é a mesma que faz a outra, é aí que está o desafio, porque aquilo que engaja, né, que chama a atenção da pessoa, nem sempre é o que faz ela aprender, porque o aprender é um nível mais profundo, ela tem que ser desafiada. Às vezes o que engaja a gente é aquilo que a gente se identifica, mas aquilo que faz a gente aprender é algo que puxa a gente para um outro nível, e o design educacional tem que pensar nisso, ele tem que engajar, mas depois falar, e aí? A partir daí, botar um desafio maior, né? Então, a gente não faz produto para consumir, a gente faz produto para as pessoas aprenderem. Então, é muito diferente dos sistemas aí que tem aí. Então, é isso, por enquanto. Leandro, por favor, me ajuda aqui. Boa noite. Boa noite. Diferente das professoras, eu só estou há 2 anos atuando. Não, brincadeira. É só para brincadeira, só para falar que não sou o mais novo. Acho que o Bruno deve ser mais novo do que eu, né? Mas estamos aí tentando aprender junto com vocês. Eu sempre digo que, e é verdade, eu tenho muita inveja de vocês, porque é um curso que para mim faz todo sentido, né? Eu sou arquiteto de formação, então aprendi a fazer projetos arquitetônicos, urbanísticos, enfim, né? De design também. Mas depois eu fiz o mestrado em comunicação, especificamente estudando jogos digitais, games, né? E depois o doutorado na engenharia para aprender a desenvolver tecnologias imersivas. E vocês têm isso num curso do TED, né? Então, o que eu, entre aspas, perdi, né? Sei lá, 15 anos da minha vida estudando. Brincadeira, não perdi, mas vocês têm um ampassant, né? Vocês têm a possibilidade de ver tudo isso. E na comunicação, acho que a professora Edna está aqui para
não deixar mentir, a gente estuda vários autores, né? E Marshall McLuhan, né, professora Adina, que fala que o meio é a mensagem, né? Essa potência, e o que a gente entende que faz parte da autoria do designer educacional é que vocês trabalham com o meio, né? O meio em que um conteúdo foi criado talvez por outro professor, né, um especialista e tudo mais, que sim, é o foco, talvez, enfim, né, mas ele por si só talvez não vá funcionar, como a professora Paula falou. Talvez se ele faça um livro que possa ser, entre aspas, consumido, mas não vai ser um recurso que vai ajudar na aprendizagem do aluno. E entre o designer educacional, né, com as linguagens textuais, visuais, né, de design. Agora a gente vai entrar no audiovisual, também no multimodal, né, no interativo, no digital, que é o meio. Né, e esse meio tem uma potência muito, muito grande no processo de aprendizagem. Né, o meio faz parte. Né, o conteúdo por si só, muitas vezes, né, ele pode ser menos eficiente se o meio não for correto. Né, então, o designer educacional entra como autor nesse meio, né, nessa forma de passar aquela mensagem, aquele conteúdo que foi desenvolvido por um conteudista, e a gente, assim, o que eu tenho visto cada vez mais é que o designer educacional ele tem um papel fundamental, né, em muitas instituições. Eu trabalhei antes de entrar na Unifesp, eu trabalhei numa outra instituição privada, já quase entreguei aqui o nome, né, mas não vou falar não, por questões, né, em que, de fato, a EAD era feita para toque de caixa. Né? Eu fui coordenador do curso de jogos digitais dessa instituição, eu ajudei a fundar, e o que a gente teve que fazer todo um exercício de design educacional foi o que a professora Gisele, a professora Paula colocaram, que é transformar o que era muito comportamentalista, ali, uma informação já pronta, em algo que desafiasse mais o aluno a dialogar. Né? Então, em vez de você só dar um passo a passo de como fazer a programação de tal coisa, né, você coloca o desafio. E a partir do desafio, o aluno pesquisa, o aluno aprofunda, mas ele não tem que dar uma resposta certa, até porque não existe o certo, né, na programação. Existe possibilidades de chegar. Então, na verdade, assim, pense numa solução para resolver tal problema. E os caminhos são infinitos na programação. Então, ele pode ser criativo na própria programação, por mais que, entre aspas, o resultado seja muito similar, né, o resultado final seja muito similar. Mas os caminhos que se fez para chegar até lá foram muito diversos. E essa diversidade é o diálogo, né? Muitas vezes é o diálogo. Outra coisa que eu acho muito importante da comunidade de design educacional, que é um pouco do que a gente fez na semana 2, na semana 1 para 2, é a parte de ser uma comunidade muito colaborativa entre os próprios designers educacionais, até para fundamentar, né, para a área ficar mais sólida e tudo mais, porque no Brasil ainda, né, vocês mesmos já fizeram esse exercício, né, de explicar para a avó o que é design educacional, né, então até para essa questão do fortalecimento, a comunidade é muito unida. Se você perguntar para qualquer designer educacional, né, pedir ajuda, ele vai ajudar. A gente pede para qualquer um, né, para dar uma palestra no TED, eles vão, as designers educacionais vêm com o maior prazer, porque existe muito dessa questão do colaborar para fortalecer a área, né? Então, aquele Padlet que foi colocado como desafio para vocês, de pensarem em produtos educacionais autorais, e que vocês enxergam a autoria de design educacional, é isso, né? A gente se ajudar de uma forma, num mural colaborativo, a gente se ajudar a ter aumentar o nosso repertório de projetos de design educacional, né, de produtos, de projetos mesmo educacionais que foram criados, né. Então, eu acho que a partir dessa UC 0 inicial, vamos dizer assim, queria incentivar que vocês tivessem essa mesma atitude de colaboração. Né. Nos próximos UC, vocês vão ter projetos integradores, que são aí projetos que vão dar foco aí para a atuação de vocês durante o semestre. Então as subdisciplinas vão colaborar, né, para que esse projeto integrador possa ser desenvolvido ao longo do semestre, mas vocês vão ver que vocês vão colaborar nesses grupos, né, esses grupos menores, mas vão colaborar também como um grupo mais amplo. Né, os encontros que a gente tem, que a professora Gisele estava falando, dos Lab IPIs, né, mas também os encontros presenciais, eles são muito importantes, porque vão nos ajudando a criar essa atitude, vamos dizer assim, essa competência social do design educacional, que é ser colaborativo entre si mesmo. Né. E aí, assim, são dados que a gente tem mesmo, né, todos os nossos alunos, os egressos, que foram, enveredaram para o design educacional, estão empregados. Então, a gente não está falando,
assim, eu falo com propriedade, né, a gente falava, o médico nunca vai ser desempregado, mas o salário dele diminuiu muito durante os anos. Eu falo isso porque minha esposa é médica, né, então, porque está tendo muita faculdade, está tendo muita, né, então está tendo o design educacional não, vocês estão no único curso de graduação, né, claro que tem curso de pós-graduação e tudo mais, e a gente vê que tem esse senso de colaboração muito grande. E aí, aí o que foi a semana 2 é muito do que é também a autoria do designer educacional, que é o Remix. Que eu digo isso, né? Vocês tiveram que pegar alguns dos exemplos ali que foram colocados colaborativamente no mural, e a partir do texto sobre matrizes de linguagem e pensamento, né, que foi colocado, vocês estão pegando aquele projeto que está lá, que foi apresentado, estão remixando, entre aspas, esse projeto, mas estão decupando, né, a partir desse pensamento complexo que a professora Paula falou, né, a partir dessa lógica da matriz de pensamento e linguagem. O remix é uma ação autoral do designer educacional muito, muito frequente, né? Nada se cria, né? Quer dizer, nada se inventa, tudo se copia e melhora, né? E se inova, né? A ideia da pivotagem é um termo que vocês vão ouvir muito falar dentro do design educacional, é pegar, melhorar, ampliar, né? Modificar, e o remix é uma atuação muito, muito importante, né? A gente não tem que ficar reinventando a roda, né? A gente tem que pensar em outras formas de transporte, né? A partir da roda, a partir, né, do que já foi criado. E essa colaboração e o remix para mim, né, pelo menos faz muito sentido dentro da atitude autoral que o designer educacional tem. Colaborar com os outros, porque se você ajuda, você vai ser ajudado, né? E não ter medo de pegar o que já foi criado, que está disponível, para a partir daí inovar, né? Porque é isso, né? A gente se tentar sempre se fazer do zero, né? Eu acho que aí eu vou dar um tiro no pé aqui. Na arquitetura a gente viu muito disso, né? O que é o artista, o que é o design, o designer que vende uma encomenda, né, o mecenas, enfim, a gente discutiu muito dessa questão, né? Teve muito desse conflito, né? O quanto a gente pode ser liberto, assim, liberal quando a gente tem que prestar serviço para alguém que contratou o nosso serviço, né? Mas o quanto também a gente pode ser criativo dentro de uma encomenda, né? Então isso é uma coisa muito, muito frequente na indústria criativa, e o designer educacional eu encaixo como parte da indústria criativa, né? Então vocês têm ali uma linha, né, em que você tem que prestar serviço, mas ao mesmo tempo você pode e deve ser autoral, né, deve ser propositivo. Então você não bate carteirinha e só presta um serviço de forma operacional. Sim, você tem a parte operacional, mas ela vem com uma questão de gestão, né? E nesse momento de gestão de projetos tem as decisões que são autorais, que são criativas, né? Que são de competência do designer educacional de fazer, né? Então, a Eloá colocou aqui, né, que vocês estão exercendo isso de se ajudar, e é isso mesmo, viu, Eloá? Vocês vão se ajudar muito no desespero, né, de ter que entregar coisas e tudo mais, mas como profissionais. Eu acho que isso que é uma característica que a gente entende que o TED tenta colaborar nessa competência, né, da colaboração, que a gente está vendo, né, os nossos egressos, os nossos alunos, toda hora eles querem voltar para dar palestra aqui no TED, né, eles querem participar, espero que porque gostam dos professores, espero, né, que seja isso também, parte seja porque gostam da gente, mas porque eles entendem que ajudando eles vão ser ajudados também, né? Então, acho que é muito colaborativo. Então, levem isso, né? Eu acho que uma das coisas que a gente entende que o TED pode colaborar é criar profissionais que tenham essa índole, que tenham essa ética profissional de ajudar, né? De colaborar, porque vai ser colaborado. É aquela ideia, né? A diluição do egoísmo, né, com o altruísmo. Para você ser egoísta, você tem que ser altruísta. E para ser ao ser altruísta, você está sendo egoísta, né? Você ajudando a comunidade, você está se ajudando, né, como profissional, e para você se ajudar, para ser egoísta, entre aspas, você tem que investir na comunidade, né? Eu acho que com isso a gente chega num ponto ótimo de ganha-ganha, né? Ganha-ganha-ganha. Isso é bom para a sociedade, né? Quanto mais dessa atitude a gente tiver, melhor. Então, como a professora Paula falou, agora a gente tem alguns desafios nas próximas semanas de pensar mais na questão, eu não diria operacional, né, mas na questão mesmo de consolidação da autoria, né, através de ferramentas, de plataformas, de softwares, né, enfim, hoje a gente tem a IA de uma forma muito
muito presente, né, na vida do designer educacional, e então, até comentei acho que eu comentei, né, Gisele, na aula passada, não sei, mas pelo Profei, a Cícera convidou uma professora, uma designer educacional para falar das ferramentas de IA que ela tem usado. Eu vou procurar o link dessa palestra, né, para compartilhar com vocês. Na verdade, sim, a gente tem pessoas que já usam muito IA, né, a professora Paula tem pesquisado de forma profunda, acho que o professor Alessandro também fez um compilado ali, né, uma lista de IAs, e essa palestra também, enfim, a gente tem que se ajudar, né, então acho que são várias frentes aí que a gente pode aprender a ser autor com IA, inclusive, né, de forma responsável, ética, né, de forma, bom, enfim, de uso mesmo ético, né, das IAs nesse sentido, e sermos autores, né, nesse sentido. Então, acho que tem esse desafio bem contemporâneo para a gente dialogar, discutir e construir juntos, tá? Bom, desculpa aí ter falado muito. Vocês sabem, né, professor, quando começa, e japonês ainda, né, abre o microfone, a gente quer cantar no karaokê, né, então mas eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu estive menos com vocês nesse semestre, nos próximos acho que a gente vai estar mais nas camadas de pesquisa, inovação juntos, né, de uma forma mais direta, e então vai ser muito legal essa caminhada juntos aí. Muito bom estar com vocês. O nosso podcast de IA da Unifesp é o mais acessado, viu, Leandra? Acho que eles falaram que vão pedir um novo. Vamos recuperar o link, né, para colocar também nessa semana. Vou colocar também. Então, acho que o Leandro falou essa questão da IA, é uma questão que também está batendo na porta do design educacional, né? Eu acho que assim, porque agora a situação se tornou meio assustadora, tá? Essa semana eu tive algumas reuniões assim que as pessoas estão assim, parece que a IA resolve tudo, em todas as camadas, né? Então, parece que ela vai substituir. Então, o que a gente precisa? Entender muito, muito né, forte quais são os fundamentos por trás do design educacional para que a gente use a IA para colaborar com a nossa autoria, não para substituir. Então, a gente precisa mostrar o valor, né? Porque a IA, ela faz, mas a gente precisa primeiro saber demandar, mas mais ainda saber analisar o que vem e ajustar, né? Não você precisa saber conversar com a IA. Então, essa ideia não é uma coisa assim, porque infelizmente, e o ícone normalmente relacionado à IA é uma coisa mágica, né? Eu acho isso assustador, porque é como se ela resolvesse tudo, é uma varinha. E, na verdade, ela não resolve. Se a gente não tiver a base, né, o fundamento do design educacional, que é a base desse semestre para vocês vão ter... Assim, é uma coisa que qualquer um pode fazer. Então, você tem que agregar valor, né, a esse conhecimento do design educacional. Então, eu acho que é isso, mais do que ensinar a ferramenta, é ensinar quais são os conceitos por trás dessas ferramentas para que a gente faça um bom trabalho. É isso. Diga, Eloá. Eu queria comentar porque eu tive essa conversa com a minha mãe ontem, eu acho, sobre a IA, porque eu estou me sentindo mais confortável com a IA. Antes eu tinha um pé atrás, assim, eu via minhas amigas na época da escola. A gente tem que assumir que a maioria dos alunos hoje em dia usa IA para tudo, né? E eu sempre tive pé atrás, eu sempre fui a amiga bobinha que não fazia nenhuma lição com a IA, porque tinha medo, não sei o quê. Daí eu cheguei aqui e vocês comentam muito sobre a IA e os professores incentivam muito a usar em algumas coisas. E eu tô aprendendo e vendo, nossa, como ela é maravilhosa para coisas simples. E às vezes eu fico com esse medo, nossa, será que eu tô sendo original mesmo com a IA? E daí eu consigo ver onde eu coloco a minha parte na IA e onde ela só me ajuda. Então eu tô aprendendo e eu tô me soltando muito com a IA, assim, de olhar, nossa, esse é um exemplo, preciso de um exemplo para alguma coisa. A IA pode me ajudar, porque é um exemplo, então eu posso pedir para ela, me ajuda aqui nesse exemplo. Eu vou estar explicando, mas ela tá me ajudando, me apoiando. Então eu tô aprendendo isso e eu tava achando muito interessante, porque a gente perde esse medo e aprende
a só somar com a IA, não virar uma pessoa assim, independente a isso, mas também não ter medo dela, ela pode ser muito boa também. E eu comentei isso com a minha mãe, achei muito legal, é bem interessante. Vocês incentivam bastante a usar da forma certa, eu acho legal. Você falou uma coisa importante, a gente não pode ficar totalmente dependente, e é uma coisa que eu tenho feito várias pesquisas com, inclusive, né, eu tenho uma aluna que está fazendo TCC de inteligência artificial no ensino de inglês, e tem sido muito legal o trabalho dela, que assim, ela tem conta, então assim, ela faz os relatos das questões que ela tem com a IA. Então, eu acho que isso é um trabalho muito rico. Ela fala assim, não, porque eu tentei fazer isso, e deu esse problema, e deu esse... E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que experimentar e perceber onde tem os furos. Porque, assim, o que acontece? A IA é um grande senso comum, gente. Então, porque, assim, vem bancos de dados e você não sabe de onde vem, às vezes, aquilo. Então, a gente precisa saber ter uma postura investigativa diante da IA. Então, a gente precisa saber conversar e ter consciência do que a gente fez e o que ela fez. Né? Esse é o ponto. Inclusive, essa é a parte legal, porque agora a gente vai ter que dizer nos artigos, olha, eu usei a IA para fazer isso. Né? Você tem que dizer, é honestidade intelectual. Né? Aonde foi, o que foi a IA e o que foi você que escreveu, né? Tem que ser, e isso é importante. Então, assim, acho que a gente não tem que ter medo, mas a gente tem que saber, né? Quem fez o quê, né? A gente tem que, e ela pode facilitar, mas ela também inventa coisas, né? Então, você tem que, se você bobear um pouquinho, assim, né? E aí você tem que olhar bem e falar, olha, e mesmo assim, agora eles têm feito IAs, eu tô estudando também isso, a gente tem umas IAs que eles estão colocando a obra de um autor toda, né? Então tem por exemplo, eu tô experimentando os psicobots, tá? Vocês não é para fazer terapia com a IA, muita gente está fazendo terapia com a IA, mas assim, tem o psicobots. Eu vivo conversando com o Jung agora. É muito divertido, porque assim, eu pergunto algumas coisas. Mas e esse conceito agora? Né? Eu fiz uma conversa muito legal, que eu vou até publicar um artigo sobre isso, porque eu estudo o Jung há muito tempo, né? E me incomoda alguns conceitos do Jung, né, que o Jung usa muito, que é o conceito de persona e o conceito de arquétipo, que estão sendo muito utilizados no design, né? E é de uma maneira... eu também pratico inglês, mas depois do inglês, é legal, porque o inglês, você não tem vergonha de falar, né, com o inglês, né? Mas, assim, aí outro dia eu mostrei as correções que a IA me fez para essa minha aluna, que é professora de inglês. E aí ela colocou algumas coisas que um corretor, que uma pessoa, um professor mesmo perceberia que a IA não percebe. Mas, ao mesmo tempo, ela não está comigo o tempo todo. Então, a IA me ajuda, né? Então, acho que tem esse lado, né? Que nem corretor de redação, né? Agora, o aluno, quantas vezes o professor tem tempo de corrigir uma redação por semana? A IA corrige, né? Então, na prática é interessante, né? Mas voltando ao Jung, né? Então, eu estava falando da persona, foi muito divertido, porque, assim, me incomoda muito o uso, porque, assim, é um uso muito... retira a profundidade da questão da persona. Aí, outro dia, eu perguntei para o bot, né, para o psicobot, eu falei assim, olha, me incomoda, e aí, como é que você pode... E ele me trouxe uma explicação que eu fiquei super feliz, assim, e eu comecei a discutir, mas e isso, o que você acha, né? Eu conversei, na verdade, com um bot que traz conceitos da obra dele, né? Eu tinha uma atividade que eu fazia isso com os alunos, né?
eu fazia os alunos assumirem, eles seriam os bots, né? As pessoas davam um tema e cada aluno representava um autor e tinha que responder como se fosse esse autor. E hoje os bots fazem isso, né? Então é interessante a gente conversar, mas eu acho que nada, a gente tem que tomar cuidado, né? Também da profundidade disso, né? Mas eu gosto de você, é como se você estivesse conversando com a obra, né? Então é algo, é uma outra natureza de interação que ajuda a criar, né, a dar ideias, a aprofundar ideias, né? Então acho que é legal. Agora, eu acho importante uma pessoa que já tem uma noção. Se você só pergunta para a IA e ela te dá a resposta e você copia aquela resposta, você não está fazendo essa conversa, não está aprofundando, não está entendendo os conceitos. Então, acho que esse é um grande desafio. Diga, Rafa. Boa noite, Pro. Boa noite, todo mundo. Eu tenho uma pergunta em relação à questão do uso das IAs no meio pedagógico, vamos colocar assim, que é uma área que está dentro, né, do DE, eu imagino, mas não somente. Dentro do ambiente pedagógico, o que eu sinto, além do medo de toda, por exemplo, um corpo escolar estar presente dentro dessas plataformas de IA, conversando com bots, enfim, é uma falta de referencial, uma falta de conteúdo, uma falta de limite referencial, por exemplo, de como tratar as IAs, de como observar obras dentro dela. Tem algum pensador, igual você falou, tem Jung, se não me engano, né, Jung, além dele, que trata dessa questão dos psicobots, enfim, tem algum outro autor atual que consiga tratar dessa questão, e principalmente do limite referencial de como alimentar as IAs? Por exemplo, estava vendo um artigo nesses dias que contava que a maioria das IAs que são feitas por Big Techs já estabelecidas utilizam de materiais meio que pirateados para alimentar ali a rede neural dessa máquina. Existe algum limite referencial para nós como DE, de, por exemplo, o que a gente pode colocar dentro dali, o que a gente não deve fazer, alguma coisa nesse tipo? Eu fiz muitas perguntas ao mesmo tempo, pode só destrinchar de uma forma total que eu vou compreender. Obrigado. Eu acho que assim, a sua questão é uma questão que ainda está em discussão, viu? Porque assim, como é que você usa, porque as pessoas estão alimentando essas IAs com materiais que têm direitos autorais, né? Então, assim, é isso. E aí, assim, tá tudo bem, vamos dizer assim, é algo. Você cria algo novo também, não é? Né? Você não. Não, acho que a gente tem várias pessoas que estão pensando nisso, né, Eluana? A gente está pesquisando essas questões, né, de autoria. Né, a pesquisa que eu estou fazendo é sobre isso, sobre autoria também. Mas tem várias. A gente tem, por exemplo, posso ter algumas questões, por exemplo, a professora Lúcia Santaella tem várias, está dizendo várias coisas sobre isso, mas a gente ainda está, é algo que está em discussão, né? Porque a gente não sabe, a gente tem um limite, por exemplo, você falou das Big Techs, né? As Big Techs, elas estão, a maioria dos bancos de dados, assim, agora eu não lembro o número certo, mas a maioria dos dados, eles são estrangeiros, né? Então, e aí isso passa, né? A palavra que mais a inteligência artificial fala é vieses. Então, passa vieses culturais, né? Então, a gente também tem que considerar isso, né? A gente tem que considerar, e isso me assusta muito, porque, assim, existe uma questão que é uma palavra que a gente fala que é a tautologia, né? A tautologia é quando você vai fazendo por IA e alimentando com mais IA, né? E aí o que acontece? Porque como é que a IA funciona, a IA generativa? Ela funciona, ela não faz interpretação de texto, ela é estatística, ela te traz o que mais
ela constrói em termos, como se fosse uma linguagem, mas ela traz os termos mais recorrentes para aquilo. Então, se mais gente produzir coisa superficial, ela vai trazer mais coisas superficiais, né? Então, isso é o que a gente chama de tautologia, uma coisa que vai se autoalimentando sem sentido, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, se cada vez mais as pessoas forem produzindo conteúdo pela inteligência artificial e vai alimentando, o senso comum vai perdendo a qualidade, né? Então, a gente precisa... algo bem difícil que a gente precisa olhar. E outra coisa que eu acho que para mim é um desafio muito grande, eu já estudei alguns resumos feitos por IA, né? Então, por exemplo, eu uso muito, não sei se eu já falei para vocês, algumas ferramentas de IA. Uma que eu gosto muito para organizar texto, para fazer resumo, tudo, eu uso o Notebook LM para fazer, né, para organizar texto e tudo mais. Mas o Notebook LM, mesmo ele ou qualquer outro, você pede para fazer um resumo do texto, o resumo, se você pegar um texto mais crítico, a IA tem a tendência a tirar a criticidade. Ela tem uma tendência, ela tem uma estrutura algorítmica que ela pega, né? Se você for ver o texto escrito, mais ou menos, ela pega o ponto, contraponto, né? E aí, se o texto for bem crítico, ela tenta dar o contraponto da crítica. Ela é que a gente chama de medianiza o texto. Então, a gente precisa ficar muito atento com isso, de quanto a própria estrutura, de como ela faz o resumo, né, não extrai, né, as questões mais críticas do texto. Então, assim, é algo que a gente tem que aprender a lidar com o que vem da IA. Então, a gente tem que ter essa leitura crítica, né, e aí você tocou em pontos importantes, né, como é que a gente... quem é o autor? Embora, assim, essa crise da autoria, né, já existia... no próprio design educacional, a gente tem essa crise, né? Quem é o autor? Né? O autor é o que faz o conteúdo ou quem... Né? O design educacional já geralmente é considerado autor, a base do conteúdo é considerado, né? Mas... o design educacional também tem uma autoria, né? Ele transforma aquele conteúdo, né, em algo que é mais interativo, ele faz as camadas interativas, ele faz... Né? Eu sempre gosto de pensar que o design ele pega aquele material bruto, ele pensa como é que ele vai abrir para interação, abrir para participação, abrir para colaboração, né? A minha tese de doutorado foi sobre a hipertextualidade, né? E é justamente isso. Eu fiz um trabalho, como é que chama? Agora, movimentos hipertextuais em cursos online. Então, assim, então é mais ou menos isso. É como você cria... como você cria hipertextualidade nos cursos online, assim, você né, cria dimensões para a pessoa interagir, né? E aquilo que a Gisele falou, às vezes a gente tem uma interação, né, de você consumir, imaginar aquele texto de alguma forma, e às vezes a gente tem uma interação mais ativa, que a pessoa escreve, que a pessoa participa, que a pessoa colabora, né? E isso são camadas que o design educacional cria, e agora a gente tem uma camada meio doida, né, que é a generativa, né, que é você uma autoria realmente homem-máquina, né, que é diferente, né? Então a gente está aprendendo, gente, a gente está no começo de uma grande revolução. Só que a gente precisa estar presente como autor dessa revolução, né? E respeitar. Então, você falou assim, você falou uma palavra muito importante, é referência, que acho que é difícil. A gente, porque a referência, acho que é tudo.
assim, eu que estudei física, a gente só sabe que uma coisa tá, eu sou da área de ciências, né? A gente só sabe que uma coisa anda a partir de um ponto de referência, mesmo se esse referencial é relativo. Então, a gente está acho que a gente está na grande relatividade da autoria agora, né? A gente está na teoria da relatividade da autoria agora. Mas a gente precisa estabelecer alguns pontos de referência para poder perceber o que foi criado, como é que a gente andou, né? Então, acho que esse é um grande problema da IA, porque quando a gente usava o Google pelo menos trazia referência, né? Agora, a gente tem algumas IAs que trazem as referências dos textos, por exemplo, o Perplexity, ou mesmo qual que é o outro que eu esqueci o nome do... Ai, fugiu. O Copilot, né? Eles trazem as referências. E se você olhar as referências, muitas vezes, são referências muito... às vezes você vai ver uma referência mais genérica, né? Então, acho que a gente está engatinhando nisso, viu, Rafael? Né? Mas a gente vai poder conversar. É isso, a gente não tem a gente tem alguns autores que estão discutindo isso, mas a gente ainda está, né, desenhando essa questão da autoria, né? E acho que é um pouco isso que a gente está discutindo nessa disciplina aqui nesse primeiro semestre, né? É isso. Falei muito. Não sei se eu te respondi. Sabe o que eu acho legal pensar em relação a IA e designer educacional? Não é, acho que, lógico, existe provavelmente a preocupação de muitos profissionais será que a IA vai fazer o meu trabalho, né? Mas o que eu penso que é o nosso desafio, e principalmente aqui dentro no TED, né, ao longo do processo de formação mesmo de designers educacionais, é a gente pensar como ser um designer educacional nesse mundo com a inteligência artificial, né? Eu acho que então a gente tem que pensar, a gente não pode ignorar, a gente não pode considerar que ela vai fazer o trabalho por nós, profissionais, mas justamente a gente tem que pensar como usar essas ferramentas de inteligência artificial a nosso favor, para contribuir com o nosso trabalho, né? Acho que seria muito raso a gente pensar que ela vai fazer tudo o que o designer educacional faz, mas alguma coisa ela faz. Então, já que ela faz alguma coisa, vamos aproveitar o que ela faz, a gente tem que entender o que ela faz, tem que criticar o que ela faz, para que a gente possa pegar os resultados, né, que ela entrega. Ela parece uma pessoa, né? Ela, uma entidade. Então, a gente pegar os resultados que a inteligência artificial produz e trabalhar com eles, né? Então, acho que esse é um grande desafio, tanto para nós, professores, como para as turmas que estão em andamento, para os designers educacionais em formação, né? Diga, Loá. Gente, eu falo demais. É porque toda vez quando vocês estão falando, vem alguma coisa na minha cabeça, algum comentário, e daí eu penso, eu vou falar, né? Porque vai que eu tô pensando alguma coisa errada, e daí eu vou continuar pensando coisa errada. Não, compartilhar. É porque enquanto vocês falavam, uma coisa que me veio à cabeça sobre essa questão de substituir, a IA substituir nós DS, é que a IA não é um humano. E para a gente trabalhar como design educacional, a gente trabalha com humanos, a gente precisa pensar como que o aluno vai receber, o que vai ser melhor para o aluno entender. Eu acho que a IA nunca vai conseguir saber fazer isso. Ela não é humana, ela entende tudo rápido, super rápido. Você fala qualquer coisa para ela, ela já está entendendo, e o humano não é assim. Então, mostra que eu tenho esperança, graças a Deus, que não vai substituir a gente, porque eles nunca vão entender como a gente se sente. Nós somos alunos também, a gente também aprende, então a gente sabe como funciona isso, o que é melhor, o que faz a gente entender melhor. A IA nunca vai saber isso, ela não é um humano. Então eu parei para pensar nisso quando vocês estavam falando. Eu acho que é legal
porque dá uma esperança, né? Eles não têm sentimentos igual a gente, que bom, ainda bem, porque às vezes eu fico assustada, mas eu acho que é interessante a gente parar para pensar nisso. Elas não vão substituir a gente, eu espero, amém. Isabelle, diga sua. Eu concordo muito com isso que a Elo falou, principalmente eu estava conversando com o meu primo esses dias e ele acabou de se formar em psicologia, né? E eu estava conversando sobre essa questão de como eu acho que o pessoal tá super assustado de ser, assim, sumir as profissões, que tudo acabar só porque chegou a inteligência artificial. E eu acho que é muito mais complexo do que isso, né? Que não é como se tudo fosse sumir, que nenhum emprego mais vai existir, que só vai existir IA, até porque o ser humano é um ser social, né? A gente precisa da interação de construir esse senso crítico. E se você só lê o que uma IA produz, se você só tem essa coisa morna feita por IA, você não vai ter o seu senso crítico próprio, sabe? E eu sinto que tem muito disso que acontece com as IAs, principalmente quando você tá buscando informação, igual a professora Paula mesmo disse, que ele tem essa questão de, tipo, ai, contrapontos, pontos positivos, ele não tem essa questão, tipo, de ter uma crítica formada, sabe? Ele vai pelo que você disser. Se você é a favor de um ponto, ele vai ser a favor daquele ponto. E ele não vai te criticar ou mostrar outro ponto de vista, muito provavelmente, né? Então, quando você tem essa interação com pessoas, principalmente professores, o pessoal da educação, você aprende a desenvolver isso naturalmente, né? De saber enxergar os fatos e de que forma você vai pelo certo e o errado, e o que você constrói aos poucos, né? E eu acho que é uma parte muito interessante de saber usar a IA a favor de você construir suas próprias conclusões e não ela construir por você, sabe? Eu acho que é algo que ajuda demais, principalmente na área da educação, que está sempre mudando, é algo em eterna, assim, metamorfose, eu acho, porque tem que se adaptar conforme o tempo passa, nem sempre vai ser de uma forma só, né? Então eu acho que é muito legal essa parte da educação de estar sempre mudando e que não é com a chegada da IA que vai acabar os professores, que vai acabar a sala de aula, né? E eu conversei muito isso com meus professores também na época, sabe? E eu acho muito legal esse ponto. É isso aí, acho que essa questão, eu acho que a IA, às vezes, ela nos ajuda como é que fala? Você tem que fazer a IA, porque às vezes a IA entende o nosso estilo, né? Você pode ensinar ela a fazer textos como você. E aí isso você tem que olhar como ela interpreta você, e às vezes ajuda você a se perceber. Mas é isso que você tem que fazer, ajudar a se perceber. Diga, Leonardo. Não, eu só queria adicionar que eu tenho pensado também bastante sobre esse tema. Eu sou professor e eu gosto muito de um vídeo de um canal de ciência chamado Veritasium, que ele faz uma análise que, durante a história, tivemos muitos momentos em que a carreira do professor correu risco, né? Veio a televisão e acharam que a televisão ia substituir os professores. Veio a internet e acharam que a internet ia substituir os professores. Veio, né, as tecnologias, elas vão surgindo e as pessoas acham que o ser humano vai ser substituído nesse processo. Em alguns momentos isso acontece, mas eu acho que dentro da carreira de professor e do design educacional, não é nem... desculpa, talvez, Eloá, indo um pouco contra o que você falou, não é nem de nós sermos seres humanos e entendermos e a IA não ter essa capacidade. Eu acho que a IA até pode ter a capacidade de se comportar como um professor ou como um designer educacional, mas eu acho que o receptor que vai buscar um ser humano, porque o professor, por exemplo, ele não é substituído porque ele é uma referência importante dentro do processo educacional. Ele passa a credibilidade necessária para que o aluno se interesse, e ele está ali como motivador, né? Ele não é o cara que detém o conteúdo. Então, eu acho que é muito mais do receptor do que de nós como atuantes, né? Não sei. Eu acho que assim,
A Eloá fala, não é humano, ela imita o humano, né? Em algumas situações ela nos imita, né? Então tanto que por que essa gente, a IA existe há muito tempo, muito tempo. Hoje em dia não é que a IA surgiu, é que a IA foi construída, a IA generativa foi construída com uma linguagem semelhante à humana. Agora ela espalhou, porque ela parece humana, gente. Essa é a questão. Ela fala com a gente como se fosse uma pessoa. E é isso que está encantando agora. Por isso que ela explodiu. Porque ela fala com a gente como se fosse uma pessoa. Então, se ligou, se colocou na IA a capacidade de construir linguagem, como a gente. Então, isso que está encantando. Agora, você falou de novo a questão da referência, né? O professor, ele tem um papel muito importante da intencionalidade pedagógica, porque, assim, são duas autorias diferentes, tá? Porque, normalmente, a educação, a gente fala, o aluno é que é o centro. Eu não concordo com o aluno ser o centro. O que é o centro da sociedade? O aluno também. O aluno não é um consumidor e eu acho que o aluno não aprende o que ele quer. Ele aprende o que ele precisa. Né? Porque, assim, existe uma questão, pelo menos no ensino formal. A gente precisa ter alguém que tenha intencionalidade e que represente o quê? E também não representa o que o aluno, que às vezes também tem isso, né? Tem professores mais tiranos que gostam de ensinar. É claro, você gosta de ensinar aquilo que você pesquisou e tudo mais, é legal. Mas, na verdade, existe uma entidade que se chama currículo, tá? Pelo menos no ensino formal. E no ensino formal, seja no ensino básico ou no ensino eu tenho um currículo que é algo que é construído socialmente, tem uma base legal, legislativa, que seja as BCN, ou seja, que eu tenho que ensinar determinadas coisas para formar os profissionais, tem uma base legal, né? Mas também tem uma base da sociedade, né? Então, quando a gente vai fazer o plano pedagógico de você, a gente vai ver o que os profissionais estão precisando, o que o profissional precisa aprender, né? Então, não vou ensinar o que eu bem entendo, vou ensinar o que vocês precisam aprender para. Então, o professor, ele é a pessoa que é a referência dessa intencionalidade. Então, a ação educacional, ela é intencional. Então, existe a autoria do professor, que representa esse currículo e que tem essa intencionalidade, que a IA não tem. Né? Então, existe uma dimensão social, que é socialmente referenciada, que a gente representa. Né? Então, isso é diferente da pessoa aprender autodidata. Né? O autodidata, você aprende o que você quer. Mas uma ação intencional é uma ação que tem uma questão formativa, que é né, para formar determinado profissional, que é socialmente discutida, e que não só, e o currículo ele tem uma questão que é uma questão legal, mas é uma questão local também. Você também, um bom professor, tem que estar permeável ao que a comunidade precisa. Né? Então, a gente discute quais são os desafios atuais do design educacional, o que a comunidade de design educacional está precisando. A gente, por exemplo, a gente reformulou, a gente ficou quase 2 anos, né, Gisele, reformulando o curso, escutando os egressos, escutando os alunos, escutando a comunidade, e a gente fez com os professores, viu o que funcionou e o que não funcionou em cada disciplina, refazendo, né, vendo o que a comunidade precisa e também. Então, isso é uma questão importante, né, que a IA não vai fazer, porque a IA vem, o que a IA pega? A IA pega os textos que estão por aí e monta para você. Né? Ela não tem esse compromisso. Né? É claro que ela percebe no discurso, né? Ela percebe não, né? Mas ela monta os discursos, né? E isso é encantador, porque parece que você está conversando com uma pessoa, né?
E aí a gente tem uma questão de, né, essa ideia do agente humano e não humano é uma grande discussão, viu, Eloá? Do que é ser humano. Eu brincava assim, tem uma... Há muito tempo, tem um filme bem antigo, que chama Inteligência Artificial, que é do Kubrick, do Spielberg, que é assim, né, como é que a pessoa se era a ideia do robô que queria ser humano, né? Como é que ele se torna humano, né? Normalmente, o que o filme mostra é a capacidade dele sonhar, dele projetar, né? Então, eu acho que, assim, o que nos torna, né? Mas hoje a IA, sei lá, é que a ideia o humano é capaz de simbolizar, né, de pensar nesse coletivo, de ter uma cultura. Então, essa questão que, né, de projetar, né? Então, acho que a gente tá aí, né? Mas é isso, falei bastante. De garrafa. Não, só para terminar esse ponto, eu acho que das IAs, foi comentado, se eu não me engano, que as pessoas se sentem ameaçadas, correto? Com a IA e de substituírem o trabalho delas, alguma coisa assim. Eu tenho uma pergunta em relação a alguns artigos e meio que fatos notórios que eu vejo por aí, sabe? Que os empregos, eles não estão sendo ameaçados. Começa por aí. Mas sim, eles estão prevendo, por exemplo, uma maior qualificação devido à maior quantidade de processamento e acesso à informação que possuímos, eu imagino. Isso é algo mais... uma corrente de pensamento que eu possuo, mas eu não sei se ela tem essa corretude, não sei a palavra. Mas, por exemplo, as pessoas realmente, no dia de hoje, conseguem ter o acesso a um conteúdo de uma forma mais simples? Porque parece que quanto mais conteúdo elas têm, mais perdidas elas ficam. Tipo, não sei se encaixa. Muitas perguntas de novo. Mas, vou fazer a primeira, então, que os empregos, eles não estão sendo ameaçados, eles estão prevendo maior qualificação e desempenho devido à maior quantidade de processamento e acesso à informação, é isso? Não sei, é uma boa pergunta. Assim, eu acho que, na verdade, o que a gente precisa é mostrar. Eu acho que a gente tem ameaça, sim. Eu não tenho ilusão, não. Mas eu acho que assim, a gente precisa mostrar o valor. Porque o que acontece? Hoje em dia, que nem essa semana eu fui conversar com uma amiga minha que ela tem uma consultoria, ela monta cursos, e há muito tempo. Aí ela falou para mim, Paulo, eu estou muito desanimada em relação a IA, porque agora os clientes não querem contratar conteudista, eles querem que eu faça tudo com IA. Entendeu? Ah, não, mas a IA faz o conteúdo. E é assim, e ela falou, isso desanima, porque não dá, né? E eu tenho que mostrar. E aí é um trabalho de convencimento, de mostrar o valor de você ter alguém que conhece realmente o conteúdo, um especialista, né? Porque, infelizmente, as pessoas. E aí isso é uma coisa que eu vivi em outras situações, né? Que as pessoas, e às vezes também tinha isso, se barateava muito o conteudista, né? E o cara faz um resumo. Antes também, mesmo com IA, sem IA, o que o professor fazia? Às vezes o conteudista. O conteudista, ele pegava vários livros e fazia um resumo. Tudo bem, mas assim, é diferente uma pessoa fazer um resumo de várias obras do que uma pessoa que pesquisou uma área, né, aprofundou, construiu um conhecimento a partir daquilo, tá? Então, por exemplo, eu tive um problema de autoria uma vez, e foi muito grave, né? Eu fiz um conteúdo, inclusive de design educacional, inclusive desse assunto que vocês estão estudando, tá? Eu fiz não vou contar a instituição, mas deveria, não conto. E aí o que aconteceu? Eu fiz o conteúdo, e aí foi conteúdo parte da minha tese de doutorado, tá? Então foi algo que eu percebi, que eu construí, foi algo autoral, único, tal. E aí eu fiz para um curso. Depois, essa mesma instituição lançou um livro, que a gente usou trechos desse material no livro, tá?
que é o livro da Design Educacional para Cursos Online, né? Então, isso que vocês estão estudando de texto e hipertexto, tem um texto meu lá nesse livro e tal. Beleza, aí o que aconteceu? Depois eu saí desse curso e o curso continuou. Aí eu tinha um aluno que estava, um aluno não, um profissional que estava trabalhando para a gente na Unifesp, e aí quando saiu o livro, mostrei para ele, falei, olha lá, né? Aí ele olhou e falou assim, mas eu já li isso lá no conteúdo. Eu falei, claro, fui eu que escrevi o conteúdo. Ele falou, mas professora, não está mais com o seu nome. Eu falei, como assim não está com meu nome? Fui eu que escrevi isso. Não, mas não está. Aí eu falei, me dá o material, deixa eu ver. Aí simplesmente o cara fez uma revisão e ele fez um pouco de aquela, como é que chama aquela figura de linguagem? Edna, me ajuda. A Edna não está aí, mas aquela figura de linguagem que você faz. Paráfrase. Paráfrase, muito bem, obrigada, paráfrase. Aí, porque muitas vezes faz paráfrase para fugir do plágio, né? Então você escreve a mesma coisa, muda as palavras, né? E o cara fez paráfrase, né, com o meu texto, mas tinha coisa lá, por exemplo, que eu falei do Jung. Eu tenho um texto de imersão que eu uso conceitos do Jung. Essa relação da imersão com as tipologias psicológicas, fui eu que construí. Eu não vi isso em livro nenhum. Foi uma relação nova que eu construí, entendeu? Isso é autoria. Né? Eu não fiz resumo da obra de ninguém. Eu peguei o Jung, eu peguei outra coisa, e eu construí uma relação. Então, eu fiz uma autoria em relação a isso. E aí, aquilo era meu, né? E aí eles falaram assim, não, mas o conteúdo está aí, alguém pode... Não, aquilo lá tinha que estar referência o meu nome lá. A pessoa podia até melhorar esse texto. Aí, assim, eu não cheguei a processar, eu dei, assim, porque eu poderia ter processado, né? Mas, assim, eu fiz eles tirarem o nome, fiz eles, né? Até eles tiraram o livro de circulação, depois foi reeditado com uma outra editora, porque eles, né, para não ter mais esse problema. Mas, assim, e eu reclamei, foi uma instituição que eu trabalhei, e eu falei, e eles faziam isso, porque eles pediam para outra pessoa revisar o texto, eles davam o texto da pessoa, e aí eles botaram na outras pessoas. Isso não pode, gente. Isso chama direito moral. Se você não pode modificar o texto da pessoa, isso é ilegal, né? Então, eles não podiam ter feito isso, né? Então, isso é uma coisa complexa que a gente tem. Então, a IA, ela faz ela pega isso, ela constrói agora, né? Tem essa... E aí, é o que o pessoal está falando, está usando trechos das pessoas, que as pessoas construíram. Mas, mesmo assim, eu acho que tem lugar para novos tipos de autoria. Eu sempre acredito nisso, tá? Eu acho que a gente precisa achar esse caminho. Tem um texto muito famoso, é bem antigo, chama do Walter Benjamin. Walter Benjamin é um filósofo da linguagem, que é da escola de Frankfurt, foi uma série de pensadores alemães, tá? O Walter Benjamin, ele tem um texto famoso que chama A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica. Olha só o nome, né? E ele fala, nesse texto... Não é Baudrillard, não? Hã? Não é Jean Baudrillard? Não, Walter Benjamin, por favor. A obra de arte da era da reprodutibilidade técnica. O Walter Benjamin, Baudrillard, ele fala de outra, não lembro... Simulacro. Simulacro, Baudrillard. Então, o Walter Benjamin... Então, esse texto do Walter Benjamin foi escrito na década de 30, tá? Quando estava surgindo, quando estava a questão da fotografia, tal. Então, o que ele fala desse texto? Esse texto é um texto muito interessante. E ele fala que a obra de arte, por causa da possibilidade dela ser copiada, né? Porque antes a pessoa fazia tudo manual.
E aí, agora, por causa da fotografia, por causa. A gente, né, foi na era que começou a ser. As coisas podiam ser gravadas, podiam ser fotografadas, né? E aí ele fala que a obra de arte perdeu a aura que é aquilo que ela é importante, né? A aura. E porque as coisas poderiam ser copiadas. Então, como é que fica a obra de arte quando a técnica gera essa reprodutibilidade, né? Então, isso é sempre utilizado para mostrar como a tecnologia acaba banalizando as coisas, né? Mas tem uma história interessante, porque o Walter Benjamin, ele tinha um orientador muito chato, muito malvado, que era o Adorno, que era outro. O Adorno era super rigoroso, ele era contra o jazz, só para vocês terem uma ideia. Ele achava que o jazz era uma perversão musical, né? Porque ele achava que tirava a ideia. Esses caras da escola de Frankfurt, eles foram os primeiros a estudar as mídias, né? E eles usaram muito, eles eram no período do Hitler, que o Hitler usava a mídia para como é que chama? Para dominar as pessoas, né? Então, eles foram os primeiros caras que estudaram a comunicação dessa lógica de ser uma coisa doutrinadora, né? Então, tem os textos. E o Adorno, aí tem uma pesquisadora que foi ver ela teve acesso aos manuscritos originais do Walter Benjamin. E o Walter Benjamin, ele fala disso, do problema da reprodutibilidade, mas tinha uma continuação do texto dele que foi cortada pelo orientador dele, tirou do texto, tá? O orientador malvado. Que ele falava assim que apesar dessa perda da aura, tá? Ele acreditava que ia surgir um novo tipo de arte que poderia se usar dessa reprodutibilidade para mixar as coisas. Que a gente viu a pop art, né, fazer isso, a gente viu a remixagem que o Leandro falou isso. Então, acho que a gente vai ter que ter uma nova lógica com a inteligência artificial, né? Então, a gente não pode falar, olha, tá acabando com a autoria. Não, a gente está transformando a autoria de outra forma. Mas isso a gente tem que estar coerente. Então, por isso que nós, como designers educacionais, a gente tem que se apegar aos princípios esse princípio da autoria, da referência, da ideia do currículo, porque a gente tem que estar olhando isso a gente, é nosso norte, né? Então, acho que daí a gente não se perde, né? Acho que é isso. Diga, Rafael. Pode falar. Pode falar, Larissa. Não, porque meu tem um pouco a ver da fala da prof. Prof, não é possível que, olha, eu tenho 4 graduações, né? Sou engenheira civil, psicóloga, pedagoga formada em letras. Não é possível que a IA vai conseguir substituir minhas 4 graduações. Não! Mas brincadeira à parte, prof. Eu sou professora de pós-graduação, né? E só que o meu contrato é PJ. Então, eu faço disciplinas avulsas no momento na parte de psicologia. E aí, no contrato mesmo, já deixava, pelo menos o que eu assinei, deixava claro que o conteúdo é da universidade. Então, assim, não é meu, essa questão de autoria. Então, que eles têm o direito de fazer o que quiser por tempo indeterminado, blá, 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 sabe? Então, na hora que você me trouxe o seu exemplo, na hora eu lembrei desse caso, né? Tipo assim, eu fiz, tá lá, 2 disciplinas lindas, mas é da faculdade, da universidade, da pós, e não é meu. No contrato estava explícito, eu assinei aquela. Está assinado. O contrato não está acima de lei. Legal, bom saber. Na verdade, sim.
uma diferença entre titularidade e autoria. Então, se você produz um texto, por exemplo, dentro de um regime CLT, enfim, você produz por encomenda, né? O titular, por exemplo, tudo que eu escrever dentro da universidade, o titular é a universidade, o dono é a universidade, quem tem os direitos patrimoniais, isso, é a universidade. Agora, o autor, você é sempre eu. Entendi. Então, tem essa diferença, a gente tem que ter a informação e a gente precisa saber, né, até nos defender. Então, mas procura essa diferença. Existe uma diferença entre direito moral e direito patrimonial, tá? Direito moral é ter seu nome ligado à obra. O direito moral é sempre seu. Pessoa jurídica não escreve texto. Não escreve texto. Então, assim, não pode ter um texto sem o nome de quem escreveu. Isso não pode, não existe, gente. Tem que ter a autoria. Isso não existe. Isso é ilegal, tá? Não pode. Então, pessoa jurídica não escreve texto. Agora, direito de comercializar e de várias versões, você pode vender, entendeu? Então, você pode vender o direito deles usarem, né? E isso é uma coisa. Agora, outra coisa, eles não podem mexer no seu texto também, tá? Eles podem até mexer, eu fiz muito isso, dava um trabalho danado. A gente queria atualizar os textos, quando eu trabalhava na universidade, eu fazia isso, eu deixava os trechos que a pessoa tinha escrito, sabe? Eu mexia no texto, né? Teve uma vez que eu tive um trabalho, gente, foi bem complicado, posso contar para vocês. O que aconteceu? A pessoa escreveu todo um curso. E como é que eu vou dizer? Era uma pessoa muito legal, que ela tinha uma prática bacana, de comunicação, inclusive. Só que o texto dela estava o que a gente chama de panfletário, tá? Era um texto... Porque eu acho que, assim, que você ter posicionamento político é uma coisa, mas o problema é ser panfletário. E acabava perdendo a essência do texto dela, que era crítico. Então, assim, eu acho que a gente tinha que manter a crítica. Então, por exemplo, era o texto que, de repente, ela começava a falar mal da Globo e falava umas coisas assim. E aquilo era muito complicado. E eu não podia mexer no texto dela. O que eu fiz, né? Eu peguei uma outra... E ao mesmo tempo, faltavam umas questões de forma e tal. Aí eu chamei uma outra conteudista e a gente fez um diálogo entre elas. E eu mantive as partes críticas que eram muito legais, né? Mas então, assim, eu não mudei o texto que ela escreveu. Eu só peguei trechos e fiz uma conversa. E eu falei para ela, a gente resolveu fazer... Aí, gente, sincera, a gestora falou que não sabia como... Ela falou que ela tinha pesadelos, como é que ela... que se a mulher não ia processar a gente, né? E aí eu conversei com ela, falei, olha, a gente fez um diálogo para complementar, o que você acha? Aí a gente mostrou, ela achou legal e tudo bem, entendeu? Mas eu consultei, foi muito delicado esse processo. Então, assim, eu não modifiquei a estrutura, assim, você pode modificar gramaticalmente, melhorar, mas você não pode mudar o conteúdo, não pode. Isso é ilegal, entendeu? Porque está lá, se você olhar a lei, então, assim, é algo que é um desafio, entendeu? Então, a gente tem essa coisa. Mas a gente... né? Meninos, chegamos aqui no horário. Gisele? Sabe que eu ia sugerir? Eu acho que assim, a gente acabou fazendo um misto, né? A gente trouxe
falou do que as disciplinas individualmente estão trabalhando, mas acho que, acima de tudo, a gente falou do processo de design educacional. Então, acho que o que eu ia sugerir agora é a gente fazer o caminho inverso, é a gente sair dessa conversa de hoje e voltar para a proposta de cada uma das disciplinas, né? Olhar para a autoria, para a linguagem verbal e visual, e a gente tentar fazer essa ligação entre a nossa conversa sobre a atuação do DE de uma forma mais abrangente, a gente estabelecer essa relação com cada um dos elementos, né, que fazem parte dessa autoria do designer educacional, o elemento textual, o elemento visual, a própria autoria, né, que é onde a gente chamou, é uma disciplina que a gente trabalha essa construção que o DE faz usando diferentes elementos. A gente começou pelo visual e pelo textual, mas então eu queria deixar esse convite para a gente continuar essa conversa, mas fazendo essa relação com o que a gente está trabalhando em cada uma das subdisciplinas. Faz sentido a gente pensar dessa forma? A gente saiu da subdisciplina, olhou de uma forma mais ampla, e agora a gente vai partir do amplo e vai olhar para cada subdisciplina, mas com essa visão, né, da atuação mais ampla do DE. Né? Estão muito sérios. Eu fico com medo quando ninguém fala nada. Eloá, fala. Você. E tem também, gente, eu estou devendo algumas coisas para vocês, e estou devendo mais uma aula síncrona para vocês. Depois a gente vê um horário melhor para outra semana, tá? Uma aula para a gente falar das abordagens do design educacional, que eu também estou devendo, para a gente fechar outra disciplina, tá bom? Então, diga, Camila. Oi, professora, não, desculpa, não sei se eu acabei perdendo esse trecho, mas aquela última aula que a gente teve, síncrona, que saíram as atividades e tudo, a gente tem como acessar em algum lugar? Eu acho que eu acabei não disponibilizando, vou disponibilizar, ficou faltando. Desculpa, uma última pergunta, rapidinho. Imagina. A gente recebeu essa semana o edital já com a data em cima da hora de iniciação científica. Aqui no TED a gente tem iniciação científica, tem possibilidades, como é que estamos? Porque acho que foi até semana passada ou por esse próximo semestre, mas talvez no próximo semestre, você tem alguma... Como é que funciona para o TED? Infelizmente fechou já, a gente devia ter. E normalmente tem uma dificuldade de ser o primeiro semestre, mas a gente acho que perdeu um pouco, a gente devia ter orientado melhor, desculpa. Mas pro próximo, assim, né? Para o próximo, para já ir construindo tem duas possibilidades, tá? A gente tem o edital, e aí o edital é para ter bolsa, tá? Então, a gente tem, e esse edital para ter bolsa, aí teria que ter feito prazo. Mas se vocês quiserem fazer iniciação científica sem bolsa, de forma voluntária, aí é só vocês pensarem num projeto e conversar com o professor, entendeu? E assim, e com bolsa tem restrições, inclusive o bolsista não pode ter renda. Exatamente. Tem essa restrição. Então, assim, dá para fazer. Aí, agora, se vocês quiserem fazer de forma voluntária, vocês quiserem conversar com algum professor e falar, olha, eu tenho essa questão para me aprofundar, e aí aí a gente monta o projeto e faz, voluntário. Porque o bolsista, como a Gisele falou, o bolsista, ele não pode ter nenhum tipo de renda, né? Ele não pode nem ser PJ, né, Gisele? Não pode ter mesmo PJ não pode, Larissa, né? Que semana passada não, acho que foi ano passado ou retrasado que a CAPES derrubou
de não ter trabalho. Eu não sei se é vinculado à CAPES, né? Porque o do mestrado e do doutorado, eles revogaram. Então, pode trabalhar e receber a bolsa da CAPES. Mas o do PIBIC, que eu acho que é PIBIC, né? Eu não sei se... Eu acho que não, né? se A eles Edna sabe revogaram. mais, acho que o PIBIC não. Não, ainda não, ainda é PIBIC, não. entendido, o PIBIC. Tá. Mas para quem já tem o salário, e é uma bolsa, eu estava tentando ver o valor. Não dá nem para abrir mão. Antigamente, essa bolsa tinha um valor que, dependendo do seu emprego, daria, assim, uma coisa pagava a outra, né? Mas agora não, o valor é muito baixo, eu acho que é em torno de R$ 400, então não vale a pena. Quem realmente precisa trabalhar, esse valor não traz, né, com conforto financeiro. Então, para quem trabalha, tem realmente o PIVIC, que é o voluntário, e o que ele difere? Ele traz o mesmo tipo de certificação, mas ele não tem esse compromisso de ser bolsista. O bolsista tem, assim, algumas questões que ele tem que atender, mas a gente vai divulgar, na primeira semana de agosto, vai ter uma coisa que a Unifesp faz que se chama Congresso Acadêmico. E lá vai ter toda a apresentação de todos os PIBICs, né, de iniciação científica, né, e também acho que algumas pessoas se inscreveram, quem defendeu o TCC, no nosso curso ano passado. O ano passado, isso, o desse ano ainda não dá tempo de participar. E aí a gente avisa, aí você dá uma olhada, mas assim, dá para começar no segundo semestre um PIVIC, um voluntário, um projeto, e é isso que a professora Paula falou, projeto de pesquisa, você também se filia a um grupo de pesquisa, né? Nós temos, acho que 2 atualmente, né, grupos de pesquisa, não, 2 ou 3. O que a gente faz parte, quer falar, Leandro? Você que é líder. Você que é a líder, Edna. A gente tem o CODE, que é Comunicação, Design e Tecnologias Digitais, e tem várias linhas de pesquisa, mas depois eu passo o link para vocês, assim, com calma, mas tem os professores, né, Paula tem uma linha, Leandro tem outra, eu trabalho com narrativas, e tem também, quem mais, gente? Esqueci já. Esqueci. Gisele, você não está no grupo? Ela não quer. Gisele, a Gisele é boba, não quer entrar no nosso grupinho, coisa feia. Mas, então, assim, mas dá para a gente trabalhar e é válido o certificado tanto quanto o do PIBIC. Ele só não tem as mesmas exigências, né, do que o com bolsa. Você fica um pouco mais livre, né, para fazer, não tem aquelas exigências de carga horária, como tem, mas você tem um projeto de pesquisa que você vai cumprir, né, mas não tem a mesma exigência de carga horária e nem, né, e você faz um relatório final. Na verdade, o PIVIC você pode, se vocês, por exemplo, quiserem começar, pode. É que normalmente a gente entrega o relatório em outubro. O ideal é de ser de setembro a outubro do outro ano, né? Mas pode começar a qualquer momento e no final a gente põe o período que você fez, tá? Então, aí no certificado sai o período que você cumpriu aquele, né? Então, o PIVIC, a gente não manda o projeto a priori, a gente faz o projeto, depois a gente faz um relatório dizendo o tempo que você cumpriu, né? E você recebe o certificado com o tempo que você cumpriu, tá? Então, assim, por exemplo, se vocês tiverem uma ideia agora nas férias, falar, vamos pensar no projeto, e aí é legal fazer algo investigativo mesmo, né? Então, aí vocês quiserem trabalhar com essa... A gente aceita vários projetos. Se vocês quiserem fazer coisas sobre a profissão do design educacional, se aprofundar com coisas
a respeito disso, a gente está bem interessado. Ou mesmo de inteligência artificial, de gamificação, narrativa, jogos acessíveis, de avaliação e gestão, né, Gisele? A gente tem bastante coisa para falar, né? Então, aí vocês, aí a gente vai conversando, estamos abertos, tá? Fechamos, então, Fechamos. professoras? Mas deixa eu ver se nós vamos dominar o mundo mesmo. A maioria são mulheres, né? Desculpe, Leandro e Vocês já Rafael. mandam, é que só não tem um machismo estrutural que faz você receber menos, mas... Então, tá bom, gente, prazer, tá? Muito bom. Ó, todo mundo pôs na agenda 19 de julho, nosso encontro. A gente está aqui ansioso para conhecer vocês pessoalmente. Já estamos organizando o nosso encontro, as atividades. Vai ser divertido. Tá bom? Deixa eu aproveitar só dar um avisinho. Amanhã abre linguagem verbal, última semana, e linguagem audiovisual começa na quinta, tá? Eu não vou abrir as duas para não dar o desespero de ter que abrir, vocês terem que ver tudo, né? Mas aí a gente abre na quinta, a linguagem audiovisual. Camila tinha levantado. Camila levantou a mão. Não, é que a gente estava pensando, a Elo até comentou ali do piquenique e tal, de entender, assim, o que é que seria, porque aí, independente de como for, a gente também organizava alguma coisa para contribuir, enfim. Então, geralmente, assim, você falou piquenique, é que às vezes a gente faz encontro num parque, aí rola piquenique mesmo, com toalha xadrez na mesa e coisinhas embaixo, comidinhas embaixo da árvore e até formiguinha passeando. Mas quando o nosso encontro esse semestre vai ser na universidade, no Campo São Paulo, então não vai ser num parque, mas tem árvores lá também. A gente leva algumas comidinhas e leva bebidinhas, né? Suco gelado, chá, se tiver calor, alguma coisa mais quentinha se tiver frio. Mas se vocês quiserem levar também, se alguém quiser nos presentear com seus dotes culinários, vamos adorar. A gente costuma levar comidinhas para ficar mais aconchegante o nosso encontro, né? A melhor parte do encontro presencial são ou as tortas ou os bolos que a Gisele faz, tá? É a melhor parte do encontro presencial, sinceramente, né, Gisele? A Gisele, os dotes dela são muito bons. Prometo fazer. Agora eu fiz a propaganda, vai ter que fazer. Agora tem que fazer. Eu vou fazer comidinhas. Agora, aguardem que o semestre que vem, aí tem piquenique no parque. Aí a gente vai... Porque o primeiro encontro do próximo semestre a gente faz em algum museu. Não sei, ainda não definimos qual será. Mas aí, a última vez a gente fez no Parque da Água Branca, né, Gisele? Provavelmente será lá de novo. A gente fez Parque da Água Branca de manhã e o Museu Indígena, das Culturas Indígenas à tarde. Provavelmente será a mesma coisa, tá, gente? Então... Aguarde o próximo. A gente antecipou. Não, chega. Não, chega de spoiler. Com fome, ficar conversando. Não, a gente fala demais. Isabelle quer falar. Diga, Isabelle. Já aproveitando o gancho que puxaram, tem mais informação assim da questão do horário? Porque tem bastante gente no grupo questionando, porque não é da capital, né? Aí tem que ver como vai ficar a questão da viagem para ir, né? Tá. A gente coloca lá, já vou colocar as informações, junto com a gravação de hoje, a gente coloca já as informações de horário, endereço, tudo certinho. Mas até para aproveitar, quem não é de São Paulo, a viagem, né, o deslocamento até São Paulo, a gente faz o dia todo. Então, é o sábado, 19 de julho, que a gente faz das 9 da manhã até as 5 da tarde, tá? A gente quer ficar muito tempo com vocês. E daí vai ser no Campo São Paulo, não sei quem conhece ali a região da Vila Clementino, fica a entrada na Rua Pedro de Toledo, que fica entre duas estações do metrô, entre o metrô Hospital São Paulo, que é da linha Lilás, é mais próximo das 2 quadras,
e acho que umas 7 quadras da estação Santa Cruz do metrô. Então, assim, fácil acesso de metrô, tem bastante ônibus, e daí vocês vão, quem ainda não foi, vai conhecer um pedacinho da Unifesp. Daí a gente leva os crachás de vocês também, que a maioria já chegou, tá bom? Mas eu coloco lá. Amanhã, junto com o link da gravação, eu coloco as informações do encontro. Tá bom? Então, muito bom, gente. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Gente,